Seja muito bem-vindo ao nosso vídeo top. Eu trago para você atualizações a respeito do Flamengo. Rapaz, o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Mas antes de qualquer coisa, na humildade, na moral, aqui embaixo tem uma aba de produtos preparada especialmente para você. Vai lá, visita a nossa aba de produtos. Também deixa o seu like no nosso conteúdo e se inscreva em nosso canal. Cícero Melo chegando mais uma vez aqui com a gente, agora com as informações do Flamengo para esse jogo. Cícero, bem-vindo mais uma vez, amigo. Pois não, Gláucia. Antes de decidir uma vaga para as quartas de final da Libertadores da América, na próxima quarta-feira contra o Cruzeiro, é o segundo jogo, o jogo de volta das oitavas de final no Maracanã, às 9h30 da noite, o Flamengo, então, tem aí esse compromisso no Campeonato Brasileiro, 23ª rodada, domingo, 6h30 da tarde, estádio Maião e Mirassol, contra o Mirassol. Lembrando que o Flamengo é o vice-líder do Campeonato Brasileiro com 42 pontos ganhos, 6 pontos atrás do líder Palmeiras, que tem 48, mas só que o Flamengo tem um jogo a menos, aquele jogo que a gente já trazia ontem, né, atrasado da quarta rodada, primeiro turno ainda, Flamengo justamente contra o Mirassol, sem data definida, esse jogo vai ser no Maracanã. Se o Flamengo vencer o Mirassol domingo, é difícil, mas pode vencer, tem um grande time, e o Palmeiras tropeçar, perder, vamos dizer, para o Fluminense neste sábado no Maracanã, o Flamengo vai ficar com 3 pontos de diferença apenas do Palmeiras e ainda com um jogo a menos. Lembrando que o confronto direto Flamengo e Palmeiras, que pode encaminhar o título para um dos dois, será só na antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro, a 36ª, no dia 22 de novembro. Então muita coisa ainda vai acontecer, mas o Flamengo fica torcendo por um tropeço. Quem sabe o grande rival Fluminense não dá uma ajudinha pro Flamengo. O técnico Leonardo Jardim não definiu o time ainda. Ele chegou agora a dizer na coletiva depois do jogo contra o Cruzeiro que ele não tem 11 titulares, ele tem 15 ou 16 titulares do Flamengo e ele só escava o time dependendo do adversário, do momento do time. Então a gente não tem uma provável escalação. Bruno Henrique, pancada no tornozelo esquerdo contra o Cruzeiro, é dúvida. Alexandre, lateral esquerdo, dores na panturrilha direita, está em tratamento, dificilmente deve jogar. Vitão, zagueiro com lesão muscular na coxa esquerda, está em recuperação. E o Everton Cebolinha se recupera de uma gripe. Vamos aguardar, só vamos conhecer a escalação do Léo Jardim, que tem 15 ou 16 titulares, 1 hora antes do jogo, lá no estádio Maião, em Mirassol, e a nossa tradicional ponte aérea direto aqui do Rio de Janeiro, aí para os estúdios em São Paulo. Beijo, dona Glaucia, um abraço nos companheiros e no Fã de Esportes. Vai estar de olho nesse jogo é o Flamengo, que joga no Brasileirão só no domingo contra o Mirassol. Fora de casa está ali, ó, na cola do líder Palmeiras. Então, vamos conversar com o Ricardo Lai, que tá lá no Ninho do Urubu e tem as informações pra gente. Torcida quer saber se tá tudo bem com o Bruno Henrique, Lai. Boa tarde pra você. Oi, Duda, um abraço para você, boa tarde a todos. Olha, o Bruno Henrique ele foi reavaliado pelos médicos agora de manhã aqui no Ninho do Urubu e a notícia é boa para a torcida do Flamengo. O Bruno Henrique não tem lesão, ele ainda sente dores, né, no tornozelo esquerdo, mas menos dores do que ontem. Na quarta-feira, contra o Cruzeiro pela Libertadores, ele sofreu uma pancada forte, né, do Matheus Henrique ainda no primeiro tempo, saiu mancando no Mineirão e hoje na reapresentação dos jogadores o Bruno Henrique não treinou no campo com o elenco. Então, possivelmente, ele não jogue domingo contra o Mirassol, fora de casa pelo Brasileirão. Até porque tem a partida de volta contra o Cruzeiro, quarta-feira da semana que vem, no Maracanã, oitavas de final da Libertadores. Bom, para o jogo de domingo, quem tem chance de ser titular é o Lucas Paquetá. O Lucas Paquetá, nas 2 últimas partidas, começou no banco de reservas, na última entrou, fez gol, tentando voltar à melhor forma pelo Flamengo, Duda. Então, ao Flamengo, bom, foi um bom jogo contra o Cruzeiro, né? Aquela turbulência daquele jogo ruim que teve recentemente lá, que aí até o Leonardo Jardim foi bastante criticado, sem ter que deu uma acalmada. Bem, o time jogou melhor contra o Vitória e fez um jogo bom contra o Cruzeiro, pensando no contexto, ida e volta, jogo de ida, fora de casa, adversário forte, mobilizado, estádio cheio, né? Mas qual foi o mérito dele? Foi a escalação. A escalação foi muito, muito boa. Foi um time montado como o Felipe Luiz montava o time em jogos assim. Um time mais físico, com jogadores que pressionam mais para começar o jogo, com uma proposta de ter a posse de bola. O Flamengo ficou com a bola, o Cruzeiro teve algumas chances, mas só acertou uma bola na direção do gol, gente. O Rossi não fez defesas, que foi o golaço do Arroio, que foi mérito total do jogador. Total.
Jogada espetacular, uma finalização improvável e precisa que deu o Cruzeiro a vantagem no placar. E quando o Pedro entra e o Paquetá, é um outro momento do jogo. E eles não jogam bem, embora o Pedro tenha participado da disputa pelo alto, que gerou a bola na trave, o rebote, o Paquetá feito o gol. Mas eles não jogaram muito bem, não. Quem jogou bem foi Carrascal, dos que entraram no decorrer da partida. E o Cruzeiro me deixou um pouco assim... Mas não imaginava que o Cruzeiro fosse dar uma amassada no Flamengo. Usado o mando de campo para pressionar, trazer a torcida junto, não aconteceu. Não foi, por exemplo, o Cruzeiro do ano passado, quando o Leonardo Jardim lá estava e o Felipe Luiz no Flamengo, naquela vitória por 2-1, que teve momentos em que o Flamengo foi muito incomodado por uma pressão alta, o Flamengo tinha dificuldade para ficar com a bola, e o Cruzeiro retomava, atacava, criava situações, foi um jogo bom, e em que o Cruzeiro incomodou muito o Flamengo. Dessa vez não foi. Eu achei que o time do Arthur Jorge mostrou menos do que eu imaginava que fosse mostrar jogando em casa. E ele reclamar de talvez não ter sido falta do Fabrício Bruno no Paquetá, depois da não expulsão do Matheus Henrique, que eu até entendo como um critério de arbitragem, o mesmo VAR da final da Libertadores, que não expulsou Rafael Veiga, não recomendou, né? E também o Pulgar, que é aquilo que o Arnaldo sempre fala, de ser um árbitro que vai mediar e vai evitar interferir no jogo, expulsando o jogador muito cedo. Podemos concordar ou discordar, mas é um critério. É um critério. Do ponto de vista do VAR, foi o mesmo critério adotado em Lima, né? Então, ok. Agora, o técnico do Cruzeiro reclamou mais da arbitragem de um lance que ele acha que talvez não tenha sido falta do que o Flamengo reclamou dessa não expulsão de Matheus Henrique, que admitiu que ficou com medo de ser expulso logo após aquela disputa com o Bruno Henrique. E o detalhe, o Arthur Jorge, tão elogiado, né, que veio com esses argumentos depois da partida, deveria estar preocupado com a sua defesa, que perdeu uma jogada aérea, a bola foi na trave e o jogador adversário finalizou livre para fazer o gol de empate. Jogada aérea, em dois momentos, ele teve 2 chances de afastar o perigo e não fez. Acho que deveria treinar isso aí, né? Porque se de fato o Flamengo retomar características dos tempos do Felipe, vai ficar com um jogo aéreo ofensivo e defensivo cada vez melhor, porque ele se perdeu com o Leonardo Jardim e ele recuperou alguns elementos. O importante é o Leonardo Jardim não ter a tola vaidade de querer assinar a sua obra e entender que ele herdou um ótimo trabalho em mau momento e que muitas coisas boas ficaram no técnico que o antecedeu no carro. Então, o ideal é tentar utilizar, por exemplo, jogo de volta em casa, é pressão alta, é o time do Felipe Luiz. E o que ele pode fazer? Agregar alguns elementos, como por exemplo, uma definição mais rápida das jogadas, a tal verticalidade, time mais objetivo. Isso seria bom, que era o que faltava no ano passado. Então, me parece também ali que os jogadores tiveram um papel importante, meio que assumiram uma forma de jogar. Vamos nessa que a coisa funciona. E o time do Flamengo foi forjado para jogar dessa forma. Então, acho que foi uma boa partida, nada definido, mas acho que o Flamengo fez um bom jogo fora de casa. O Cruzeiro, por ser mandante, eu esperava mais agressividade, entendeu? Incomodar, fazer o Rossi trabalhar muito. Não aconteceu. Você viu aí as informações a respeito do Flamengo. O Flamengo que é o segundo colocado no Campeonato Brasileiro, né? Na última partida pela Libertadores empata com o Cruzeiro e agora vai para o Campeonato Brasileiro, né? Campeonato Brasileiro, o Flamengo está em segundo lugar e na Copa Libertadores da América vai enfrentar o Cruzeiro no Maracanã, né? E agora, quando você volta as atenções para o Campeonato Brasileiro, o Flamengo está em segundo lugar, tem uma partida a menos e tem um confronto direto também com o Palmeiras. Se o Flamengo ganhar no próximo domingo, se a partida que está em atraso, o Flamengo ganhar e continuar marcando pontos aí no Campeonato Brasileiro e no confronto direto com o Palmeiras vencer, ele consegue ultrapassar o Palmeiras e, meu irmão, se deixar chegar, a equipe rubro-negra, ela é cascuda. E você, torcedor, que chegou até o final do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e também se inscrever em nosso canal.